Olá, eu tenho recebido perguntas e questionamentos em relação ao processo de seleção de contratação. Acompanhe mais uma. E a Luciana, que é tradutora e revisora, me pergunta: por que contratações e processos seletivos em empresas brasileiras ainda estão presos a dados frios de currículos de candidatos e não ao perfil como um todo? Luciana, isso tem muito a ver com a cultura de cada empresa. Isso tem a ver com a forma de ser, com o jeitão de cada empresa. Existem empresas que sim fazem um processo seletivo um pouco mais frio ou um pouco mais coordenado com perguntas técnicas e outros que querem saber muito mais sobre a sua vida pessoal, quem você é e como você age em algumas situações. Então, primeiro de tudo, acredito que depende de quem é essa empresa. Qual é o negócio dela, qual é a cultura dela. É uma primeira coisa que eu acho que define de ser um processo mais frio, como você comenta, ou um processo mais focado em quem você realmente é. E é claro, existem outras empresas e para mim é algo que está crescendo muito, empresas que estão preocupadas em saber quem você é. Empresas que querem saber como você lida com situações no dia a dia. E aí não é só o dado frio do currículo, são aquelas empresas que checam a informação antes de te conhecer, inclusive. E checar a informação significa te ligar e te tirar dúvidas em relação ao seu currículo. Eu passei por algumas situações bem interessantes da minha carreira em relação a isso, Luciana. A minha primeira grande oportunidade na área de recursos humanos e a empresa onde eu fiquei quase 10 anos, a minha entrevista foi bem interessante. Nessa entrevista eu não tinha nenhuma experiência com RH. Eu nem sabia o que era a área de recursos humanos. E as pessoas que me entrevistaram me fizeram perguntas de quem eu sou, como eu era, como eu lidava com algumas situações. Ao final da entrevista eu fiquei um pouco confuso. Isso já são quase 15 anos que isso ocorreu. E eu fiquei um pouco confuso porque não estava entendendo, né? Eles estavam fazendo várias perguntas, se interessando pelo meu perfil, se interessando por mim, e eu não tinha experiência nenhuma com recursos humanos. Ao final das entrevistas e das conversas, eu perguntei, né? E aí, tem algum próximo passo? E me falaram, sim, a gente vai te contratar para ser o responsável da área de recursos humanos em São Paulo. E eu fiquei pensando, como assim responsável? Eu não tenho nenhuma experiência na área de recursos humanos. E eles me falaram, mas a gente acredita que você aprende o que é a área de recursos humanos, ou você aprende, né, o negócio da empresa. Agora não tem como aprender quem você é. E eles estavam me contratando por quem eu era e por quem eu sou. Me contratando pelos meus valores e pelas minhas crenças, que eram os mesmos valores e crenças da empresa naquele momento. Então a contratação foi em relação a quem eu sou como um todo e não em relação só à minha experiência, que eu não tinha experiência nenhuma dentro da área de recursos humanos. Então, sim, existem empresas que têm esse foco, existem empresas que estão muito mais preocupadas em saber quem é esse ser humano, quem é esse profissional em toda a sua potencialidade e não só em dados frios, como você comenta. Quem sabe você ainda, Luciana, não encontrou uma empresa com esse perfil, mas existe sim muitas empresas nesse perfil e, como eu comentei, é algo que está mudando muito no mercado. As empresas estão se adequando a olhar o ser humano como um todo e não só sobre um processo, sobre uma experiência específica, porque a gente sabe, o mundo do trabalho mudou e está mudando cada vez mais rápido. Hoje os profissionais eles têm que ter várias competências, né, para o mundo do trabalho que não se necessitava muitas vezes no passado. E algumas áreas de recursos humanos e muitas empresas não estão adaptadas ainda para essa mudança que já ocorreu. Muita gente fala que vai ocorrer com uma reforma trabalhista ou com o futuro, as novas gerações, mas na verdade esse futuro já existe. Isso já está acontecendo. A gente já precisa de um olhar mais simples em relação ao ser humano, em relação aos profissionais e ao mesmo tempo saber que a gente vai poder usar toda a potencialidade dele. E por isso, fazer perguntas em um processo de contratação que tenha a ver com quem ele é muito importante. Espero, Luciana, que você encontre uma empresa que tenha este perfil, que possivelmente é um perfil muito parecido com quem você é. Boa sorte, sucesso e até mais.